Ópera apresenta Expogestão. Bom dia a todos. Obrigado a todos que reservaram o tempo para nos ouvir. É um prazer apresentar essa extraordinária empresa que é a Tupy. Falar de estratégia na Tupy é um assunto absolutamente relevante. Afinal, a área de vendas e engenharia da companhia hoje trabalha em projetos que gerarão receita daqui a 5 a 15 anos. E, portanto, é muito importante a nossa habilidade de gerar cenários, alternativas de longo prazo e planejar os nossos recursos. Hoje vamos falar quem somos, como nós chegamos até aqui e o que nós planejamos para o futuro. Conceitualmente, a Tupy é parte da indústria de transformação. Porém, mais que transformar matéria-prima em produto, nós transformamos sucata de aço em tecnologia. Nós reciclamos cerca de 600 mil toneladas por ano de sucata de aço, o que equivale a 22 mil caminhões que abastecem as nossas plantas, de resíduos da sociedade. A sucata, nós agregamos conhecimento técnico e exportamos o que há de melhor do Brasil, tecnologia e inovação. Isso é fruto do talento dos nossos profissionais, que estão aqui presentes e cuja capacitação se deu em grande medida devido à devoção dos nossos fundadores pela educação técnica e investimentos em pesquisa. E assim nós representamos a indústria brasileira em todo o mundo. Isso nos qualificou a atender diferentes mercados, clientes que são companhias globais, líderes em seus segmentos, fabricantes de bens de capital. São empresas que fabricam caminhões como MAN, Mercedes-Benz, DAF, Scania, Navistar, Hualing na China, máquinas de construção como a Caterpillar, John Deere, máquinas agrícolas como a John Deere também, a Agco, fabricantes de motores como Cummins, MWM, com forte atuação em todo o mundo. Inclusive, em todos esses clientes nós temos participações majoritárias nos fornecimentos deles em todo o mundo. O nosso faturamento, em 2018, foi de 4,8 bilhões de reais. E, a despeito das crises internacionais e brasileiras nos últimos 10 anos, nós crescemos 40% a mais que o PIB do Brasil nesse período. 82% das nossas receitas são advindas da exportação. E a Tupy é o maior contribuinte da balança comercial brasileira de autopeças. Isso porque, enquanto muitos pararam de exportar ou começaram a importar, nós seguimos investindo em tecnologia, nós revisamos a nossa pauta de produtos, nós modificamos, nós trocamos o que nós exportávamos, melhoramos os produtos e continuamos a crescer. Hoje nós atendemos mais de 40 países. São 14 mil colaboradores diretos distribuídos no Brasil, no México, Estados Unidos, Alemanha e onde mais o nosso cliente tiver necessidade. Com isso, nós movimentamos a economia local, por meio da geração de empregos diretos e indiretos, investimentos e fornecedores. Só para vocês terem uma ideia, hoje 52% dos nossos gastos são no estado de Santa Catarina. Isso corresponde a 1,5 bilhão de reais, valor injetado anualmente e principalmente derivado das receitas que são geradas no exterior. Bem, a Tupy é listada na Bolsa de Valores há 53 anos, desde 1966. E desde 2013 ela faz parte do Novo Mercado, o mais alto nível de governança corporativa do Brasil. Somos um dos maiores pagadores de dividendos da Bolsa, gerando valor para o acionista e, com isso, atraindo mais investidores. E aqui
Todos vocês podem participar dessa história. Hoje são 18 mil pessoas físicas investindo em nossa empresa, que corresponde a cerca de 7% da nossa carteira. Eu realmente gostaria de convidar todos a conhecer melhor a companhia e se tornarem nossos sócios. Eu imagino que alguns aqui já conheçam a Tupy, outros estão conhecendo hoje, mas o que é que a Tupy faz afinal? Não é? Nós produzimos componentes estruturais em ferro fundido de elevada complexidade geométrica e metalúrgica. Ora, que coisa complicada. São as peças que dão resistência aos veículos. Nós estamos na estrutura fundamental dos bens de capital, dos equipamentos que os nossos clientes constroem, e principalmente nos motores. São centenas de produtos que nós fabricamos, hoje mais de 600 produtos, mensalmente, ajustados às necessidades mecânicas de cada aplicação. É, de fato, uma empresa de engenharia. Hoje nós temos parceria em desenvolvimento de projetos que serão lançados a partir de 2023 e terão mais de uma década de vida. E por isso eles se convertem em contratos de longo prazo para a companhia, e isso traz estabilidade para os nossos funcionários, para as nossas operações e para o funcionamento da organização. São componentes que servem à construção de bens de capital, equipamentos que transformam energia química em energia mecânica. São motores, né, onde nós colocamos combustíveis, diesel, gás principalmente, no nosso caso, e convertemos isso em movimento. Isso significa que nós desenvolvemos soluções que dão força ao crescimento da economia mundial. A Tupy está diretamente vinculada ao crescimento do CAPEX global. À medida que há investimentos, a Tupy cresce. Nós temos um vídeo. A gente não para de crescer e evoluir. Dia a dia, ano a ano, são cada vez mais pessoas que precisam de mais água e mais alimentos. Consomem mais energia, buscam mais conforto e, eventualmente, demandam cuidados com a saúde. E para que o mundo continue a girar, é preciso garantir que todos tenham suas necessidades básicas atendidas e acesso à infraestrutura para construir seus sonhos. E isso significa também mais qualidade de vida, diversão, esportes e momentos de lazer que criam lembranças inesquecíveis. Para proporcionar tudo isso, uma série de indústrias e profissionais trabalham incansavelmente, através de máquinas que geram energia mecânica, que colocam obras de pé, que ajudam a plantar, colher e distribuir os alimentos, que transportam as mercadorias até o consumidor final e oferecem proteção e segurança quando e onde você precisar. Esses são os nossos clientes. Para eles, buscamos diariamente inovações que tornem seu trabalho mais eficiente e mais veloz. E junto deles, construímos um mundo cada vez mais sustentável. Por isso é que em cada canto do mundo existe um pouquinho de Tupy. Onde existe movimento, progresso, energia, existem nossas soluções, contribuindo para oferecer uma vida melhor para todos. Tupy, trabalhando na transformação de um mundo melhor e mais sustentável. Pois é. No fim, os nossos produtos contribuem com a qualidade da vida das pessoas, promovendo o acesso à saúde, ao saneamento básico, água potável, à produção e distribuição de alimentos e ao comércio global. Para alcançar isso, a trajetória que escolhemos foi da inovação tecnológica, essencial à estratégia da companhia desde a sua fundação. E os valores que sustentam a nossa estratégia decorrem de um esforço iniciado pelos nossos fundadores e pelos grandes líderes que passaram pela companhia, como, por exemplo, o Luiz Tarquínio, que está aqui presente. Em nossa essência está a preocupação com a capacitação das pessoas, o que levou à criação da Escola Técnica Tupy, que beneficiou não só a companhia, mas transformou essa região e a indústria de Santa Catarina e do Brasil.
A combinação desse comportamento atrevido com disposição para inovar resultou num conjunto amplo de competências, construídas nesses 81 anos e que sustentam a companhia até hoje. Foi isso que nos deu capacidade de superar crises internas, como o falecimento repentino do visionário Hans-Dieter Schmidt, ou crises financeiras que a companhia atravessou. Foram decisões de alocação de recursos que permitiram explorar oportunidades de crescimento que surgiram com as transformações da sociedade. A companhia nasceu fazendo produtos hidráulicos em 1938 e cresceu amplamente com produtos para carros de passeio. Porém, há muito tempo, eles não são o nosso core business e representam menos de 10% das nossas receitas. Entretanto, em carros de passeio, nós escolhemos seguir apenas em produtos de nicho, de elevada tecnologia e aplicado num segmento bastante específico, as SUVs de luxo movidas a diesel, em marcas como Audi, Jeep, Jaguar, Land Rover, Lincoln, Maserati, Porsche, entre outros. Enfim, mas diminuir a nossa participação nesse segmento foi resultado de uma revisão contínua do nosso planejamento estratégico. O nosso entendimento de que as tecnologias que nós dominávamos não seriam mais críticas à mobilidade humana, mas sim ao transporte de cargas, à infraestrutura, ao setor de construção e de infraestrutura. Nós percebemos que o mundo estava se transformando e era crescente a preocupação com emissões. E essa foi uma grande oportunidade que nós vislumbramos. As regras em que todo mundo exigiram motores mais eficientes e menos poluentes favoreceram largamente empresas que tinham engenharia qualificada para projetar e construir motores modernos. Isso destacou a Tupy no mundo e abriu caminho para nos tornarmos uma das empresas mais importantes do setor. O resultado desse processo foi uma ampla diversificação em várias dimensões, como números de clientes, segmentos, regiões atendidas, passando por China, Rússia, Japão, Tailândia, África do Sul, Austrália, Índia e outros. Até parece uma companhia de aviação com esse slide, né? Essa leitura diferenciada do mundo permitiu à Tupy sair da sua maior crise financeira e nos rendeu progressos importantes. O novo modelo, com geração de receitas fragmentadas, se pagou, entregou resultados estáveis e crescentes. E, a despeito das crises econômicas, variações de moeda, oscilação de custo de commodities, minerais e energia, a companhia continuou crescendo. Bem, agora vamos falar de como nós planejamos o nosso futuro, a nossa governança de estratégia, como que nós nos organizamos para isso, né? No horizonte 1, que nós estamos falando um período de 15 a 20 anos à nossa frente, nós fazemos o exploit da companhia. Ou seja, como é que nós extraímos o melhor resultado das competências que nós temos hoje? Como é que a gente pode explorar tudo que nós conhecemos no mercado, as nossas competências de engenharia, a capacidade dos nossos ativos, nossos equipamentos e assim por diante. E, para isso, nós temos um plano bastante detalhado de 5 anos e uma visão dos próximos 10. Ele é liderado pela área de planejamento estratégico da companhia, e nós adotamos um método bastante convencional, que combina o desenho da estratégia e, assim como o Jerome mencionou, o plano de sua execução. Na fase da estratégia, nós avaliamos oportunidades e projetamos como o negócio desfrutará delas. Na fase seguinte, da execução, que precisa ser disciplinada, baseada em dados, em medições precisas, esse é o grande tesouro da Tupy. Nela nós avaliamos disponibilidade e nós construímos capacidades organizacionais para a entrega dos resultados. E, acima de tudo, lastreada na nossa maior fortaleza, que é a nossa cultura. A nossa cultura é o que habilita os nossos funcionários a tomarem decisões corretas sem supervisão.
ela é a nossa maior vantagem competitiva e tem como base os nossos valores. E nós destacamos pela determinação, pela ousadia, pela entrega e pela conquista. No Horizonte 2, nós estamos falando de 15, 20 anos adiante, nós preparamos para a perenização da organização. É discutir novas oportunidades, inovação, ou até mesmo analisar como nós continuaremos gerando valor quando os combustíveis fósseis entrarem em declínio. Ele é conduzido por um Comitê de Estratégia e Inovação, que é um grupo de assessoramento ao nosso Conselho de Administração. Ele é composto por conselheiros, executivos da empresa e especialistas em estratégia. E nós mensalmente convidamos diferentes líderes da indústria ou da academia, muitas vezes contrários às nossas teses e céticos às nossas premissas. Isso enriquece o processo porque nós estamos buscando confirmar uma tese, mas sim nós estamos tentando chegar no melhor cenário para a companhia. E para tornar essa discussão mais tangível, eu vou compartilhar um dos temas que foi bastante analisado, tanto no nosso Horizonte 1 quanto no 2, devido à sua importância ao nosso negócio. Vamos falar um pouco de transição energética, porque o futuro da Tupi está diretamente ligado a este tema. E eu começo com uma provocação. Quanta energia as nossas escolhas demandam? À medida que nós enriquecemos e nós buscamos mais conforto, quanta energia essas escolhas têm demandado, não é? Eu acho que creio que seja bacana nós trazermos uma perspectiva histórica. Os hidrocarbonetos, ou os combustíveis fósseis, modificaram o modo como organizamos a nossa capacidade produtiva. Essa transformação constituiu o maior eixo de mudança do processo civilizatório e determinou uma mudança sem precedentes na vida da população. Ele foi um contribuinte essencial para o aumento da expectativa de vida da sociedade moderna. Ela trouxe higiene, saúde, aquecimento, alimentação limpa, farta e econômica, e, além disso, permitiu deslocamentos seguros e rápidos, né? Por exemplo, com a aviação. Esse gráfico nos mostra como que a transição, como que o acúmulo de energia veio ocorrendo nos últimos 200 anos, a partir da biomassa, ou seja, na base do gráfico nós estamos falando de lenha. O alaranjado trata de carvão e o amarelo de petróleo. E aqui nós indicamos o quanto nós fomos consumindo à medida que nós fomos encontrando essas fontes de energia. E na linha pontilhada, nós mostramos o quanto a expectativa de vida da sociedade foi evoluindo à medida que nós pudemos consumir mais energia, porque havia mais disponibilidade de energia para a sociedade. Bom, nós também podemos observar, no próximo gráfico, que as nações com maior disponibilidade de energia, elas também tendem a ter uma expectativa de vida mais alta. É porque as pessoas têm mais hospitais, transportes mais seguros, aquecimento, alimentação limpa, higiene e assim por diante. Hoje morrem no mundo ainda 1 milhão de pessoas intoxicadas pelo uso de lenha na alimentação e no aquecimento de suas casas, em regiões pobres do oeste da Ásia e da África. Enfim, a população global ela deve chegar a 9,2 bilhões de pessoas até 2040. Hoje, 55% dessa população vive em cidades, e em 2040 chegaremos a 70%. A projeção até lá é que o PIB per capita aumente 60%. As pessoas vão enriquecer muito nesse período, pela previsão. E a expectativa de vida, ela subirá de atual 71 anos para 77 anos.
Embora hoje, enquanto a expectativa média é de 71 anos, alguns países com maior IDH, ela supera os 80 anos. Ou seja, existe muita oportunidade de melhorar a vida da sociedade, que nós vamos melhorar, evidentemente, a expectativa de vida das sociedades mais pobres. Bem, tudo isso tem um impacto direto na construção de infraestruturas básicas, distribuição de água potável, energia, saneamento, hospitais, estradas, demanda por alimentos, tudo que representa a qualidade de vida. Nós também acreditamos que haverá um processo de eletrificação da mobilidade humana, e ela demandará produção de energia elétrica. A resposta à nossa pergunta inicial é que estima-se que o crescimento da energia necessária para atender essa necessidade da sociedade é de 30%, ou seja, daqui a 20 anos, aproximadamente, nós precisamos ter 30% a mais energia disponível para atender às necessidades da sociedade moderna. Até um nível relativamente baixo pelo crescimento da riqueza, mas isso é porque ele conta com ganhos de eficiência importantes, como carros elétricos, veículos híbridos e uma série de alternativas que vão reduzir o nosso consumo de energia relativo, né? Utilizando com maior eficiência. Enfim, bom seria se nós tivéssemos energias renováveis para suportar esse crescimento. Vejam que, mesmo após enormes investimentos realizados pelo mundo, atualmente, energia eólica e solar representam 2% da demanda total. Eu gostaria de esclarecer que esse gráfico não contempla eletricidade, porque eletricidade é energia secundária. Uma dessas fontes é utilizada para produzir a eletricidade que nós consumimos. Mas o que eu quero destacar é que nós precisamos, essa base 100 precisa chegar a 130 daqui a 20 anos. E hoje, as energias limpas, eólica e solar, especificamente, representam 2%. Enfim, nós acreditamos que haverá um crescimento extraordinário das fontes de energia renovável, provavelmente mais de 4 vezes do que nós vemos hoje. Porém, infelizmente, sozinhas, elas não atenderão à necessidade global. Apenas para suportar a necessidade de crescimento, elas precisam crescer 15 vezes. E ainda assim, nós manteríamos a quantidade atual do consumo de combustíveis fósseis. Melhorias nessas tecnologias estão alcançando seus limites teóricos. Ou seja, seria virtualmente impossível gerar a quantidade de energia necessária para a substituição de carvão, gás natural e petróleo. Existe, como parte do senso comum, uma analogia entre crescimento de energias renováveis e tecnologia da informação. Porque as revoluções promovidas pelos computadores transformaram diversas indústrias e promoveram uma nova retórica de como outras tecnologias evoluem. A chamada lei de Moore indica que a capacidade dos computadores duplicaria a cada 2 anos. E a partir desse raciocínio, escutamos analogias quanto à energia solar, eólica, baterias, como se essas estivessem a caminho de promover uma ruptura na matriz dominada por combustíveis fósseis. No entanto, a lei de Moore não é uma lei da física, ela é uma observação empírica. Existe uma analogia falsa nessa comparação entre a capacidade de se processar informação e a capacidade de produzir e armazenar energia. Isso é um erro crítico de análise que afeta o planejamento de muitas organizações. Os processadores de computadores, eles não produzem ação física, movimento ou energia. Eles tratam da manipulação de códigos binários. No entanto, a energia necessária para, por exemplo, mover alimentos do centro-oeste até um porto para exportação, resfriar uma casa ou aquecer uma tonelada de aço, são determinadas por leis da natureza, e os limites são definidos por leis da física, como lei da gravidade, da termodinâmica ou da física mecânica. No mundo virtual, é possível comprimir informação. Porém, no mundo físico, dos objetos com massa, a opção de compressão só existe no cinema.
De qualquer forma, é fato que a participação do uso de combustíveis fósseis tende a diminuir, mas talvez não na velocidade que se imagina. Ela sai de 81% de representação hoje e chega a 74% em 2040. E apenas para concluir esse tema, eu quero analisar a linha do tempo da transição da matriz energética mundial. Desde 1800, é possível perceber a velocidade com que as mudanças ocorrem é lenta e nem sempre condiz com algumas expectativas do senso comum. Esse gráfico representa a cada período de 20 anos, qual é a participação de cada fonte primária de energia. A máquina a vapor, por exemplo, que é dependente do carvão, ela foi criada em 1769. E esse combustível só superou o uso da biomassa no mundo, ou seja, a lenha, no início do século XX, 130 anos depois. E da mesma forma, o petróleo, que teve sua primeira exploração em Titusville, na Pensilvânia, em 1859, ele só superou o carvão na matriz energética global nos anos 60, também mais de 100 anos depois do início da sua utilização. Isso é impressionante, porque apesar dessas fontes serem absolutamente abundantes na sociedade, especialmente naquele período. Esse é um cenário importante para a Tupi. Ele governa a nossa estratégia de longo prazo. E aqui é importante destacar os nossos 4 grandes grupos de produtos. Produtos para a agricultura, transporte de carga, infraestrutura e construção e geração de energia. E como que essas tendências devem afetar. No caso da agricultura, para alimentar essa sociedade enriquecida, que deve aumentar o teor proteico da sua nutrição, a produção de grãos precisa crescer entre 60% e 110%. Isso significa que as terras são limitadas, né? Não existe mais terra para produzir. Então você precisa mecanizar a terra, usar sementes melhores e fertilizantes, e assim você aumentar a produtividade da terra existente. Então, obviamente, a necessidade de mecanização e de ampliação ela é muito forte e vai favorecer os fundamentos de companhias como a Tupi e dos nossos clientes. No caso de transporte de cargas, o transporte de carga ele cresce à medida que as pessoas enriquecem, elas consomem mais e elas passam a demandar mais produtos. Hoje nós temos televisões de tela plana em diversos cômodos das casas, né? No passado isso não existia. Essas televisões vêm da Coreia. Vocês imaginam a cadeia logística que foi acionada de empilhadeiras, caminhões, máquinas que transportam contêineres, navios, locomotivas, até chegarem às suas casas. E assim o e-commerce tem promovido um crescimento brutal no transporte de cargas. Ele é muito importante e ele deve crescer, inclusive, acima do PIB. E isso se reflete em caminhões, em locomotivas, em barcos, aviação e todos os modais que existem para se transportar carga. Na infraestrutura e construção, a oportunidade também é enorme, né? Na Europa e nos Estados Unidos, hoje, as estruturas, elas estão antiquadas, elas estão obsoletas, elas precisam ser reconstruídas, aeroportos, estradas, todos eles precisam ser reconstruídos. Hoje se investe hoje a necessidade é de 3,4 trilhões de dólares de investimento para manter a infraestrutura atual e absorver o crescimento. E nós só investimos 2,5%. Existe um gap de 30%. As nossas estruturas estão se envelhecendo. Nos países pobres, e aqui devemos até incluir o Brasil, por exemplo, 50% da população não tem coleta de esgoto. 35 milhões de pessoas não têm água potável em suas casas. E, obviamente, isso novamente é um fundamento importante para os fabricantes de máquinas de construção, para os equipamentos, e naturalmente nós estamos diretamente vinculados a essa cadeia.
E por último, nas aplicações industriais dos nossos produtos, como geração de energia, energia de backup em edifícios, sistemas de proteção de incêndio que precisam ser acionados por motores diesel em grandes edifícios, shopping centers, e junto com o processo de urbanização, ele vai crescer e deve crescer muito, e uma infinidade de outras aplicações, como, por exemplo, sistemas auxiliares de aeroportos, todos os equipamentos que rebocam aeronaves, rebocam cargas, carregam os aviões, ou essas plataformas elevatórias, motores marítimos para rebocadores de navio, motores para barcos de lazer, tudo isso é uma demanda que a Tupy participa, e com o enriquecimento da sociedade, nós acreditamos que nós vamos continuar crescendo junto com elas. Pois bem, a nossa estratégia, para concluir o material, a nossa estratégia hoje é um foco claro em produtos para bens de capital. Nós não estamos apostando em carros de passeio, nós acreditamos na eletrificação, ela faz sentido, especialmente no uso urbano. Ainda temos problemas para fazer transportes de longa distância, para fazer transportes de carros mais pesados a longas distâncias, mas o nosso foco, a Tupy já saiu desse setor, e o nosso foco está objetivamente em produtos para bens de capital. Nós fabricamos componentes para máquinas. Aquisições, nós entendemos que temos um modelo superior aos nossos concorrentes. A Tupy é uma empresa que gera margens anuais na faixa de 14% a 16%, enquanto os nossos melhores concorrentes estão operando na faixa de 6% a 8%. E a gente entende que a combinação das nossas vantagens competitivas é o que garante essa margem diferenciada por mais de 10 anos em relação aos nossos concorrentes. E com isso nós entendemos que há um espaço muito grande para um crescimento global da companhia, para crescer em outras regiões, porque a gente entende que pode operar melhor essas empresas do que elas têm sido operadas hoje. Componentes sempre de alta complexidade, componentes absolutamente diferenciados, né? Em termos de geometria, metalurgia, ligas mais complexas, materiais novos. Nós temos um time de inovação constantemente desenvolvendo novas ligas e soluções para os nossos clientes. Manufatura avançada, aqui nós estamos falando de automação, inteligência artificial, mudança na matriz energética. Por exemplo, nós vamos ter um abastecimento de gás provavelmente muito farto nessa região nos próximos anos. Isso é objeto de estudo do nosso planejamento hoje, se a Tupy deveria modificar a sua base, a sua matriz energética, usar mais gás em substituição, e a gente acredita que tem muita oportunidade e que nós vamos poder reduzir o custo da companhia significativamente e melhorar as nossas margens no longo prazo. E por último, sustentabilidade, tanto nos produtos que nós vendemos, como na gestão das nossas operações. Quando eu falei que a Tupy ela aproveitou uma oportunidade do mundo, é porque os motores, especialmente motores de caminhões, de máquinas, eles eram os mesmos da década de 50 até o início dos anos 2000, exatamente o mesmo componente. Quando as regras de emissões iniciaram e nós precisamos melhorar a qualidade da combustão, isso demandou uma mudança radical no desenho desses produtos, na resistência mecânica desses produtos, novos materiais, novas ligas, e a Tupy tinha respostas. O centro de pesquisas da Tupy, criado lá nos anos 70, tinha muitos materiais, trabalhos, que passaram a ter viabilidade comercial à medida que a indústria demandou isso. E a gente acredita que nós vamos sempre nos diferenciar à medida que as regras de emissões se tornarem mais e mais rigorosas. O espaço da Tupy vai ficar garantido. Ok? O nosso material vai ficar disponível no nosso LinkedIn, então eu convido vocês a acessarem o nosso LinkedIn e nós vamos soltar esse material gradativamente. E eu agradeço a todos pela vossa atenção. Muito obrigado.
Muito obrigada ao nosso palestrante e a Expogestão gostaria de presenteá-lo também com uma obra do artista joinvilense mundialmente conhecido Juarez Machado. A gravura é intitulada Batalha de Confetes, que é assinada pelo artista, reproduzida a partir da obra original. O presente está sendo conduzido até o palco pelo empresário Ricardo Vassi. Ópera apresenta Expogestão.